Aleluia, Jesus. Nessa noite também eu já quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, né? É motivo de alegria, igreja, aleluia, de se encontrar aqui, aleluia, Jesus, para estar ministrando a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, né? Porque o que liberta, aleluia, é a palavra. O que cura é a palavra. O que transforma é a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Para quem não me conhece, aleluia, sou a irmã Cristiane, me congrego ali na Demontese, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. A igreja se coloque de pé, pegue sua Bíblia, abra, aleluia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, aleluia, Jesus. A partir do verso 40, aleluia, nós vamos ler alguns versículos, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor nesta noite, aleluia. O Senhor, Ele já se faz presente, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 8 e o versículo 40, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere por mim, aleluia, Jesus. Para a gente ler a palavra do Senhor, todo mundo junto, aleluia. E a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando, aleluia, Jesus. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. Vá para o versículo 43. E uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos padecendo, e gastaria todo o seu dinheiro com os médicos, aleluia, Jesus, havendo que nenhum poderá fazer coisa alguma. Chegando por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo o sangue estancou, aleluia, Jesus. Vá para o versículo, aleluia, Jesus, 49, aleluia, Jesus. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não perturbe mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, disse: não temas, creia somente, aleluia, Jesus. Igreja Santa do Senhor, ainda com a sua Bíblia em mãos, aleluia, Jesus, feche os seus olhos. Enquanto eu estiver em oração aí no seu lugar, você também vai falar com o Pai. Você vai dizer para o Senhor, aleluia, qual é a tua aflição. Tu vai dizer para o Senhor qual é o teu problema, aleluia. Nesse momento de oração, esqueça tudo, aleluia. Esqueça até quem está do seu lado, mas feche os seus olhos, aleluia, e se conecte com os céus, aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu sei que a tua serva já fez a oração, mas agora eu oro pela tua santa palavra, que é poderosa, Jesus. A tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra sara, a tua palavra, ela é vida, aleluia, Jesus. Pai, eis aqui os teus filhos, as tuas filhas, a qual saíram dos seus lares para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar nessa noite, aleluia. Jesus, repreende todo ladrão de mensagem, repreende toda inquietação, toda perturbação, aleluia, Jesus. Mas que nessa noite, meu Senhor, o teu poder venha ser manifestado, a tua glória venha ser manifesta neste lugar. Toma o abrir e fechar da minha boca nessa noite, aleluia. Que eu não venha falar nada de mim, porque de mim mesmo não tenho nada, aleluia. Mas o Senhor que é o dono da vida, o Senhor que é o dono do universo, o Senhor que é o dono de tudo, aleluia. O Senhor sim tem algo para a tua igreja, o Senhor sim tem algo para o teu povo nessa noite, aleluia. Assim eu te peço, Espírito Santo, toma o primeiro lugar nesta noite,
noite neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, aonde vier um enfermo que venha ser curado, aonde vier um doente que venha ser curado, meu Senhor da glória. Assim eu te peço, te louvo e já te agradeço, aleluia. A igreja pode se assentar, glorificando, aleluia, e exaltando o nome santo do Senhor nessa noite, aleluia. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Eu acredito que nesta noite você veio aqui não para olhar para mim, aleluia, Jesus. Mas eu acredito que você saiu da sua casa, aleluia, deixando seu filho, seu esposo, aleluia, um parente, aleluia, Jesus. Mas você veio aqui para adorar, para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Enquanto você adora, aleluia, o Senhor lhe manifesta o seu poder. Enquanto você glorifica, aleluia, o Senhor ele trabalha. Enquanto você exalta o nome santo do Senhor, ele fecha a sepultura, aleluia. Enquanto está aqui adorando, leva nas tuas mãos e adorando a ele, ele está curando enfermidade, aleluia, Jesus. Enquanto tu adora, igreja, aleluia, o teu aleluia ele abala o inferno, aleluia, Jesus. Enquanto tu adora, aleluia, o Senhor coloca os planos do diabo por terra, aleluia, Jesus. Então nessa noite tu tem liberdade para adorar, tu tem liberdade para glorificar, aleluia. Não fique olhando para mim, aleluia, Jesus. Não fique me observando, aleluia, Jesus, porque eu não tenho nada para ti, aleluia. Mas aquele que habita na minha vida, aquele que me libertou, aleluia, me transformou, aleluia, ele sim tem algo para ti nesta noite, aleluia. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor, porque eu também sou dependente dele, eu também preciso dele, aleluia. Eu também necessito dos milagres dele, aleluia, Jesus. Igreja, aleluia, a palavra do Senhor nessa noite, aleluia, ela vai narrar duas histórias, aleluia, Jesus. Duas histórias de milagres, duas histórias, aleluia, de duas vidas, aleluia, aonde não tinha mais vida, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor, aleluia, Jesus, ele andava ali nas redondezas operando milagre, fazendo milagre. O capítulo 8, aleluia, do Evangelho de Lucas, se você ler nos capítulos primeiros, aleluia, a Bíblia vai falar de umas mulheres, aleluia. Hoje é culto de senhora, aleluia, culto de mulher. A Bíblia vai falar de umas mulheres que estavam servindo ao Senhor. Mulheres essas que receberam milagres. Mulheres essas que foram transformadas. Mulheres essas, aleluia, que receberam bênçãos da mão do Senhor. E a Bíblia diz que estas mulheres, aleluia, ela tinha um espírito de gratidão a Deus, aleluia, por qual milagre recebeu, por qual grande, aleluia, bênção recebeu da parte de Jesus. E nessa noite eu creio que aqui não é diferente, aleluia. Nós que estamos aqui, aleluia, nós recebemos milagres da mão do Senhor. Nós recebemos bênçãos da mão do Senhor. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. E estas mulheres, a Bíblia diz que elas eram fiel a Deus na adoração, aleluia. Elas eram fiel a Deus na obediência, aleluia, Jesus. Elas eram fiel a Deus na santidade, na comunhão, aleluia. E eu creio que aqui não é diferente. Eu creio que aqui tem mulheres que também é fiel a Deus, aleluia, Jesus. E quando Jesus vai mais na frente, igreja, você vai ver, aleluia, que Jesus, ele vai fazer um grande milagre, uma grande libertação. Libertar o demoniado gadareno, aleluia, Jesus. Quando Jesus vai mais andando, aleluia, ele vai se encontrar com Jairo, aleluia. Lá na casa de Jairo, ele tinha uma única filha. Menina essa, aleluia, Jesus, que já tinha 12 anos de idade, aleluia. A menina ficou enferma, aleluia. A menina estava padecendo, aleluia. Mas só que a Bíblia diz que Jairo, ele era príncipe da sinagoga.
Jairo era alguém importante. Jairo também tinha autoridade. Jairo, aleluia, ele fazia ali na sinagoga serviços, aleluia, para o reino, aleluia, Jesus. Mas só que Jairo, ele sabia que o que a filha dele precisava era de Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que na casa de Jairo vai estar cheio de gente para olhar a menina, aleluia. Porque a menina morre ou não morre, aleluia. A Bíblia não fala qual é a enfermidade. A Bíblia só diz que a menina se encontrava enferma, aleluia. Jairo vai deixar todo mundo em casa e vai sair para ir ao encontro de Jesus de Nazaré. Sabe o que eu aprendo, igreja santa do Senhor, aleluia? Que quem quer milagre tem que ir atrás daquele que pode dar, aleluia, Jesus. Quem quer milagre, aleluia, tem que ir atrás de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que quando, aleluia, Jairo se aproxima de Jesus, ele se prostra, ele se lança, ele se derrama aos pés do Senhor. Quando ele cai aos pés do Senhor, ele já cai adorando a Jesus. Ele já cai glorificando o nome santo do Senhor. E quando ele cai, ele diz: Mestre, eu rogo a ti, aleluia, que vá na minha humilde residência, na minha humilde casa, aleluia, Jesus. Porque lá está a minha filha. Está, morre ou não morre, aleluia, Jesus. Eu queria que o Senhor fosse lá. Mas só igreja que as coisas não acontecem como eu quero, nem como você quer, aleluia, Jesus. Para o milagre acontecer dentro da casa de Jairo, aleluia, Jairo tinha que ter que esperar, aleluia, Jesus. Ele ia ter que esperar, aleluia. Porque a Bíblia, ela é bem clara e ela é objetiva quando ela diz que quando Jesus estava com Jairo, aleluia, e a multidão seguia, aleluia, Jesus, já tinha uma mulher enferma há 12 anos, padecendo um fluxo de sangue, aleluia, Jesus. Aquela mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, aleluia. Ela já não tinha mais nada, aleluia, Jesus. Ela estava padecendo, aleluia. Mas só que a Bíblia diz que ela vai ouvir falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela não sabia quem era Jesus. Ela só ouviu falar. Aquela mulher estava em um canto isolada, aleluia. Porque quem padecia de enfermidade assim, igreja, era isolada, era rejeitada, aleluia, Jesus. E eu acredito e eu creio, aleluia, que aquela mulher estava num quarto ali, sozinha, abandonada, sofrendo, aleluia, ali saindo sangue, mais sangue. Aquela mulher não tinha mais força, não tinha mais nada, aleluia. E ela vai ouvir alguém falar de Jesus de Nazaré. Aquela mulher, ela vai ouvir alguém dizer assim, creio eu, aleluia. A Bíblia não está dizendo, é a minha crença, aleluia. Ela vai ouvir alguém dizer assim, ó, lá se vem Jesus de Nazaré, ele vai passar por aqui. Alguém diz assim, mas quem é Jesus? Alguém responde e diz, Jesus de Nazaré é aquele, mulher, que libertou o demoniado gadareno. Jesus de Nazaré é aquele que, aleluia, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus de Nazaré, aleluia, é aquele que deu vida para Lázaro após 4 dias de morto. Jesus de Nazaré é aquele que curou aquela mulher encurvada há 38 anos, aleluia, Jesus. Aquela mulher está ouvindo tudo isso, aleluia. Aquela mulher, quando ela começa a ouvir a história de Jesus, o milagre de Jesus, aquela mulher, ela vai colocar no seu coração, se esse Jesus de Nazaré fez tudo isso, então ele pode fazer um milagre na minha vida. Ele pode operar um milagre em mim, aleluia, Jesus. Então eu vou me encontrar com esse Jesus de Nazaré. Eu vou atrás de Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus. A mulher não tinha força. A mulher estava debilitada, aleluia, Jesus. Mas só que a mulher, ela ia romper, aleluia, Jesus,
uma grande multidão para se encontrar com Jesus. Aquela mulher, ela coloca no coração dela, igreja: eu vou me encontrar com Ele. Aleluia, Jesus. Não precisa eu tocar nos pés dele, não. Não precisa tocar nas mãos dele, apalpar a mão dele, não. Aleluia, Jesus. Não precisa eu tocar no rosto dele, não. Só basta eu tocar na orla, na bainha. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Aquela mulher, a fé dela foi tão grande. Aleluia. Aquela mulher depositou uma fé tão grande no coração dela, dentro dela, aleluia, que ela disse: só precisa eu tocar na orla, só precisa eu tocar na bainha, aleluia, Jesus, que eu vou ser curada. Igreja, você não entendeu nessa noite, aleluia, Jesus. Aquela mulher estava dizendo, aleluia, que não precisava tocar em Jesus, sentir a pele dele, aleluia, Jesus. Só precisava tocar na orla das suas vestes. A fé daquela mulher, aleluia, Jesus. Para ir se encontrar com Jesus, primeiro tem que crer e tem que ter fé. Porque se não crer e não tiver fé, nada acontece. Aleluia, Jesus. Nada acontece. Aleluia. Tem que crer, confiar e acreditar que o milagre vai acontecer. Aleluia. Eu começo a imaginar, aleluia, aquela mulher saindo daquele quarto, aleluia, se arrastando sem força, pálida, aleluia, Jesus, se arrastando, aleluia, ali para romper aquela multidão, aleluia, Jesus. Ali aquela multidão, aleluia, ali pisava nela, aleluia. Aquela multidão chutava ela, mas ela não desistia, porque o alvo dela, o propósito dela, aleluia, era chegar até Jesus, aleluia, Jesus. Nessa noite, aleluia, qual é o teu propósito? Qual é o propósito que tu tem quando chegar diante de Jesus? Qual é o teu objetivo quando se encontrar com Jesus de Nazaré? O que é que tu tem para entregar nas mãos dele quando tu se encontrar com ele frente a frente? O que é que tu tem para dizer para ele? Aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela tinha que romper a multidão. Aquela mulher, aleluia, ela tinha que romper o medo. Aleluia, Jesus. Porque se ela fosse pega, aleluia, ela poderia ser morta, aleluia, Jesus. Porque ela não podia estar no meio da sociedade, aleluia, Jesus. Mas para ela, igreja, aleluia, se ela ficasse lá, ia morrer de qualquer jeito. Se ela fosse pega, ia morrer. Se ficasse, ia morrer. Então aquela mulher disse com ela mesma: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for me encontrar com Jesus, se alguém me ver, aleluia, vão me matar, mas eu vou correr o risco, aleluia, Jesus. Eu vou, aleluia, correr este risco, aleluia, Jesus. Porque se quando eu ficar frente a frente com Jesus de Nazaré, eu vou receber o milagre. Você tem rompido a multidão? Você tem rompido o teu medo, aleluia. Tu tem rompido essa fragilidade que tem dentro de você, aleluia, Jesus. Será que você tem rompido, aleluia, essa falta de coragem, aleluia, de vir para a casa do Senhor, aleluia, Jesus? Para receber, você tem, aleluia, que romper muitas coisas, aleluia, Jesus. Para receber das mãos do Todo-Poderoso, aleluia, Jesus, você tem que enfrentar a multidão, aleluia, Jesus. E Jairo lá, esperando a vez dele, aleluia, Jesus. Jairo está lá
nos pés de Jesus, esperando Jesus ir até a sua casa. Mas só que Jesus tinha que primeiro atender aquela mulher. Jesus primeiro tinha que resolver o problema daquela mulher. Aleluia, Jesus. Porque Jesus sabia, igreja, aleluia, que no meio daquela multidão ia chegar alguém com fé imensa. Aleluia. Ia chegar alguém com fé inabalável. Aleluia. Ia chegar alguém que no meio daquela multidão não tinha a fé daquela mulher. Sabe o que é que falta em mim e você para receber das mãos do Senhor? Fé, aleluia, Jesus. É crer, aleluia. É confiar, aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela saiu determinada. Ela saiu confiando, aleluia, na palavra que ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ela não conhecia Jesus, só ouviu falar que Jesus curava, que Jesus liberta, que Jesus transforma, aleluia, Jesus, que Ele salva, aleluia. E ela vai romper uma grande multidão, aleluia, Jesus. E quando ela chega, aleluia, nos pés de Jesus, se arrastando, aleluia, ela vai tocar na orla, aleluia, Jesus. E quando ela toca, igreja, aleluia, o sangue de imediatamente, aleluia, ele destanca, aleluia, Jesus. Aquela mulher, aleluia, ela vai receber uma nova vida, aleluia, Jesus. Aquela mulher, aleluia, a partir daquele momento o Senhor escreveu uma nova história para ela, aleluia, Jesus. Quando ela toca com uma grande fé, aleluia, o sangue para, aleluia, Jesus. E quando o sangue para, o semblante da mulher também muda. A mulher, ela é pálida, aleluia. A mulher não tinha vida, aleluia. Mas onde Jesus chega, Ele chega para dar vida. Aonde Jesus chega, Ele chega para mudar. Aonde Jesus chega, Ele chega para fazer, aleluia, Jesus. E Jairo lá esperando Jesus ir ter a sua casa, aleluia, Jesus. Jairo está lá esperando a sua vez, aleluia. Ali Jesus está provando a fé daquele homem. Jesus está provando a perseverança dele, aleluia, Jesus. Mas Jairo está lá esperando Jesus de Nazaré. Se fosse outra pessoa, igreja, se fosse nós já tínhamos desistido. Jesus está atendendo todo mundo e eu aqui esperando e nada, aleluia, Jesus. Porque nós somos assim, igreja, aleluia. Nós oramos agora e já quer um milagre. Nós vem para a igreja, coloca o joelho no chão, já quer receber. Já coloca Jesus na parede, aleluia. E com Jesus não funciona assim, aleluia. É no tempo dele, na hora dele, na hora que ele quer. Aleluia, Jesus. Ele vai provar a minha e a tua fé. Ele também vai provar a minha e a tua obediência. Aleluia, Jesus. Ele vai provar a minha e a tua perseverança. Aleluia. Mas Jairo está lá esperando a vez dele. Até que vai chegar aleluia, Jesus. Lá na casa dele está o maior alvoroço. Todo mundo chorando, aleluia. Desesperado porque a menina morreu. Aí lá se vê um mensageiro, aleluia. Porque tem aquelas pessoas que gostam da má notícia, aleluia. Chega, vem correndo. Tem aquelas pessoas que tem um prazer, aleluia, de dar uma má notícia, aleluia, Jesus. Tem aquelas pessoas que tem um prazer de olhar para mim, para você e dizer assim, ó, não tem mais jeito, te conforma. Não tem mais solução, aleluia, Jesus. Jairo está lá, e lá se vê o homem, lá se vê um mensageiro e diz: Jairo, aleluia, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha já morreu, não tem mais jeito, aleluia. A solução agora é só enterrar, aleluia, Jesus. Então não incomode mais o mestre. E Jesus lá só ouvindo, e Jairo lá ouvindo a mensagem, aleluia, Jesus. Jesus vai olhar para Jairo, aleluia, e vai dizer: Jairo, não dê ouvido não.
creia somente em mim. Creia somente na minha palavra. Creia somente no que eu estou te dizendo. Aleluia, Jesus. Não vai dar crédito, aleluia, o que o mensageiro está dizendo, não. Mas confie no que eu estou te falando. Creia somente, aleluia, Jesus. Confie somente, aleluia, Jesus. Igreja, você sabe, aleluia, o que é chegar a uma mensagem dessa? Dizer que o seu filho morreu, a sua filha, aleluia, Jesus, está lá morta, aleluia. Era para estar desesperada, arrancar os cabelos da cabeça. Mas Jairo, aleluia, ele decidiu confiar. Confiar e crer na palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Aqui nessa noite, aleluia, o Senhor diz para pessoas, aleluia, Jesus, quando você passar a crer mais na minha palavra, aleluia, você vai ver o que vai acontecer. Quando você passar a crer mais e confiar mais em mim, o milagre vai chegar, aleluia, Jesus. Confia mais no homem do que na minha palavra. Dá mais crédito no que o homem diz do que em mim, aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas hoje, igreja, confiando na palavra do homem do que na palavra do Senhor. Tem mais gente confiando, aleluia, no que o homem da terra está dizendo, aleluia, do que nesta palavra. É por isso que a igreja do Senhor se encontra morta. É por isso que a igreja do Senhor se encontra sem vida. Aleluia, Jesus. É por isso que tem gente hoje que faz isso, faz aquilo, aleluia. É só naquele momento. Quando chega em casa, continua do mesmo jeito. Porque coisa de momento é momento. Ali, aconteceu ali, passou, acabou-se, pronto. A igreja sabe qual é o maior avivamento? Para você pense que o maior avivamento, aleluia, é eu chegar aqui, dar uma sapateada, falar em língua, pular, passar um rumo de recado, revelar a igreja. Não, igreja, isso não é o maior avivamento. O maior avivamento é você orar no enfermo e ele ser curado. O maior avivamento, aleluia, é você pregar em vidas, aleluia, e vir para os pés de Jesus. Vidas aceitar Jesus. Esse é o maior avivamento, aleluia, Jesus. Mas hoje as pessoas confundem. A mente já estão tudo embaraçada, confundida, aleluia. Que para a igreja hoje, avivamento, aleluia, é pular, quebrar cadeira, aleluia, Jesus. Isso não é avivamento. Avivamento é o que Jesus fazia. Chegar o enfermo morrendo, aleluia, ele pôr as mãos e o enfermo ser curado. Ele só dizer uma palavra, aleluia, e a pessoa passar a ter vida. Mas falta isso na igreja de hoje. É a igreja orar e o enfermo ser curado. Falta isso, aleluia, na igreja hoje. Eu não estou falando só na igreja aqui não, igreja. É em geral. É no evangelho de hoje. Hoje você não vê mais um paralítico chegar na igreja e sair andando. Até a libertação tá difícil hoje. Porque quando se há convenção, há transformação. E hoje não tem convenção, aleluia, tem convencidos, aleluia, Jesus. Que se acha que pegar, aleluia, a Bíblia e colocar debaixo do braço, já se diz ser crente, servo de Deus, aleluia, Jesus. E não é assim, igreja, aleluia. Eu conheço que quem conhece Jesus tem que ter mudança. Quem conhece Jesus de Nazaré não fica do mesmo jeito, aleluia, Jesus. Jesus, aleluia, Ele fez um grande milagre na minha vida. Ainda está fazendo, aleluia, Jesus. Jesus, Ele me tirou do tráfico, aleluia, Jesus. Da prostituição, aleluia, Jesus. Jesus me curou, aleluia,
de um começo de um câncer na boca do meu estômago, aleluia, Jesus. Jesus também me curou, aleluia, Jesus. Também de um começo de um câncer no colo do meu útero, aleluia, Jesus. Em 2020, eu fui diagnosticada, aleluia, Jesus. O médico lá que disse para mim, aleluia, que eu estava, aleluia, com o começo de um câncer no colo do meu útero, aleluia, com uma ferida de alto grau, aleluia, Jesus. Quando eu recebi o resultado, aleluia, eu fiquei sem palavras. Eu não sabia nem o que dizer. Eu fiquei sem ação, aleluia, Jesus, naquele momento. E ali o meu esposo, ele estava comigo. Ele não é evangélico, aleluia, Jesus, ainda. Porque por esses dias Jesus está pegando ele, aleluia, Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: Cris, o Senhor está te provando. E eu não tive palavras. Eu fiquei em estado de choque, não vou mentir. Fui para casa, cheguei em casa. A minha mãe não sabia de nada. E ali eu contei para minha mãe, aleluia, Jesus. E eu, igreja, eu vou resumir porque o tempo, ele não espera, aleluia. E ali aquela doutora, quando ela me disse o resultado, aleluia, Jesus, que eu fui numa clínica particular fazer uns exames. E ali ela já foi me dizendo: olha, o seu caso é muito sério, aleluia, nós temos que correr para ver se ainda tem jeito, aleluia, Jesus. E foi logo me falando uma continha em dinheiro, aleluia. Foi aí que eu fiquei mais em choque ainda. Cada sessão ia ser R$1.000. E eu, de onde é que eu vou tirar R$1.000 para cada sessão? E ali tinha uma moça perto de mim que ela disse assim para mim: mulher, eu vou te dizer uma coisa. A gente faz a sessão, essas coisas aí, mas sempre volta. E eu só dentro de mim, eu dizia assim: eu não vou fazer sessão. Eu não vou fazer nada. Eu vou confiar no Deus que eu sirvo. E ali ela me falando, ela disse: eu já tive 2 vezes, voltou 2 vezes. Eu gastei muito dinheiro, já gastei não sei quantos mil. Aí eu olhei para ela e disse assim: eu não vou gastar nenhum real. Primeiro porque eu não tenho, aleluia, Jesus. E segundo, eu confio no Deus a qual eu sirvo, aleluia, Jesus. Que é um Deus de milagre, que é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta. E quando eu cheguei na minha casa, aleluia, Jesus, eu dei os papel lá, fiquei triste, eu fiquei bem maguinha, igreja, aleluia, Jesus, perdi muito peso, aleluia. As irmãs me encontravam, aleluia, e perguntavam o que é que eu estava fazendo, qual era a dieta que eu estava fazendo. Aí eu só comigo, dieta nenhuma, se souber o que é que eu tenho. Só que eu não contava nada para ninguém, porque ninguém ia resolver meu problema. Ninguém ia me ajudar, só ia espalhar na rua. Talvez ia até questionar, dizer assim: serve a Deus, ora, faz isso, faz aquilo, e tá desse jeito, padecendo. Só contava para Jesus, só falava para Ele, porque só Ele precisava saber, aleluia, Jesus. E um dia na minha casa eu me levantei 3 horas da madrugada. Eu costumo orar às 3 horas da manhã. E ali quando eu me levantei, eu fui orar. E eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou fazer de conta que eu não tenho nada, Jesus. Vou continuar fazendo a tua obra. Vou continuar pregando, louvando, adorando, visitando, aleluia, Jesus. E o Senhor é quem vai fazer o milagre por mim. E eu vou contar um grande testemunho, Jesus, para a tua glória. E ali, igreja, eu terminei de orar, eu fui me deitar. E ali o Senhor me deu uma visão. A visão que o Senhor me deu, aleluia. Eu numa sala de um médico, aleluia, Jesus. O médico com envelope, aleluia. E nesse envelope, aleluia, o médico dizia assim para mim: se sair, não tem aqueles copinhos que vai fazer exame, aqueles copinhos de urina, né? Aí dentro do envelope ia ser aquele copinho. Aí o médico dizia assim para mim: se sair vermelho,
realmente você está doente, uma doença grave. Mas se sair azul, você não tem nada. Tá certo. Mas só que eu não contemplava o rosto do médico. Eu só contemplava do pescoço para baixo. E era uma voz mansa, aleluia, Jesus. E ali quando ele abria aquele envelope, ele tirava o copinho. Quando ele tirava o copinho que colocava na mesa, era mais encarnado que tudo na vida, bem vermelhinho. E ali eu começava a chorar. Eu dizia, eu vou morrer. Eu vou morrer porque agora eu estou doente. E a voz falava para mim, dizia assim, você não vai morrer, porque eu vou te curar. Aleluia, Jesus. E ali eu disse para o Senhor, eu disse, Senhor, eu confio na revelação que o Senhor me deu. Aleluia, Jesus. E eu tomo posse. Eu, a partir de hoje, eu estou curada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aleluia, Jesus. E eu sentia muitas dores. Aleluia, Jesus. Tinha dia que eu ia para a igreja. Aleluia, só Jesus sabe como era que eu ia. Só Jesus sabe como era que eu chegava na igreja. Aleluia, Jesus. Porque a igreja, aleluia, eu não tenho vergonha de dizer. Não tenho. Porque é milagre. Aleluia, Jesus. A ferida era tão grande, aleluia, que eu só andava forrada. Aleluia, Jesus. E eu dizia para o Senhor, Jesus, eu tenho vergonha de ir para a igreja, aleluia, Jesus, e alguém sentir algum dor, algum mau cheiro, aleluia, Jesus, porque fedia, aleluia, Jesus. Mas Jesus era tão maravilhoso, aleluia, que ninguém notava, aleluia, Jesus. E eu disse, porque um dia em igreja, aleluia, o meu filho, aleluia, Jesus, eles tinham chegado perto de mim uma vez e ele disse assim, mamãe, a mamãe está fedendo. Aquilo me doeu tanto, eu chorei tanto, aleluia. E eu disse para o Senhor, Jesus, se uma criança está sentindo, imagine se eu for para a igreja. Mas eu ia para a igreja. Mas Jesus não deixava ninguém sentir, aleluia, Jesus. E quando eu fui para o médico, aleluia, eu fiz biópsia, aleluia, Jesus. E a biópsia, ela constatou. E ali a doutora, ela disse assim, vamos começar um tratamento. Vamos ver por onde nós vamos começar, porque o seu caso está muito avançado. Eu olhei para ela e disse, eu disse, doutora, eu confio no Deus que eu sirvo. E eu não vou passar por quimioterapia, não vou, aleluia, Jesus. Ela disse, eu vou colocar os seus exames e vou lhe encaminhar para o Instituto do Câncer, aleluia, para você começar, aleluia, Jesus. E eu disse, tá certo, tá bom, pode colocar, mas eu não vou, porque Jesus vai me curar, aleluia. E o tempo foi se passando, aleluia, Jesus. Jesus fechou as portas do médico, aleluia, Jesus. E ali eu comecei a orar de novo, disse, Jesus, agora abre as portas, porque eu quero ir para a doutora e eu vou receber o diagnóstico que eu não tenho nada, que o Senhor já me curou, aleluia, Jesus. E ali as portas se abriram. Fui chamada para o HGF, aleluia, Jesus. Chegando lá, aleluia, ela pegou os meus exames, começou a olhar. Aí ela disse, nós vamos fazer outra biópsia, aleluia, Jesus, para nós ver por onde nós vamos começar. Eu disse, tá certo, porque vai ser nessa biópsia que eu vou receber o milagre, aleluia, Jesus. E eu fiz a biópsia, aleluia. Aí ela disse, daqui a um mês você volte para receber. Eu disse, tá certo. Aí eu voltei. Quando eu voltei para receber, aleluia, Jesus, eu entrei na sala dela, era ela e mais umas 2 médicas. Tinha umas 5 médicos lá na sala. E eles olhavam para a biópsia, olhavam para mim, aleluia, Jesus. E olhavam para mim, olhavam para esse papel. E eu disse, doutora, o que foi? Eu estou assanhado, o que foi que aconteceu? Deu mais coisa aí? Aí ela, eu não sei o que foi que aconteceu. Nós estamos ainda para entender, aleluia, Jesus. Porque os seus exames, essa outra biópsia, aleluia, deu do 3º grau, aleluia, Jesus. E essa biópsia aqui, aleluia, está dizendo que você não tem mais nada, aleluia, Jesus. Está dizendo que você está curada, aleluia, Jesus. Eu olhei para
ela, eu disse assim, aleluia. Eu dei um glória tão grande naquela sala, aleluia, Jesus. Eu disse para a senhora, aleluia, que o Deus que eu sirvo é fiel. Eu disse para a senhora que eu não ia passar pela mão do médico, aleluia. Que eu não ia depender de remédio, aleluia, Jesus. Que eu não ia depender de quimioterapia nenhuma, aleluia. Que o meu remédio ia ser joelho no chão, aleluia, Jesus. A minha quimioterapia ia ser joelho no chão. E o meu Deus ia me curar, aleluia, Jesus. Mas só que eles ficam meio duvidosos, aleluia, Jesus. Ela disse, daqui a 3 meses você vai voltar para nós fazer novos exames. Eu disse, eu volto até com avalio com 3, aleluia, Jesus. Eu volto quantas vezes a senhora quiser, aleluia, Jesus. E eu voltei, fiz exame, aleluia. Não deu nada, aleluia, Jesus. E é porque ela tinha dito para mim, igreja, que tão cedo eu não ia engravidar, aleluia, Jesus. E quando eu voltei para fazer exame, eu descobri que estava grávida. Aleluia, Jesus. Ela tomou um susto. Ela, você está grávida? Eu estou grávida, estou com 2 meses. Eu não fiz exame. Só voltei agora, depois que eu tive meu bebê. Aleluia, Jesus. E quando eu voltei agora, aleluia, eu fiz os exames novamente. E ela disse para mim, aleluia. Ela disse, dona Cristiane, aleluia, a senhora não tem mais nada. A senhora está curada, aleluia, Jesus. O colo do seu útero está igual o colo de uma criança, aleluia, Jesus. Ela, qual foi o remédio que você tomou? Eu disse, nenhum remédio, eu estou dizendo para a senhora, foi Jesus que me curou. Foi Jesus que me curou. O Deus que eu sirvo ainda cura, aleluia, Jesus. E a minha bencinha está ali, aleluia, Jesus. E Jesus, ele dizia para mim que ia me fazer uma surpresa. E eu não sabia que surpresa era essa, aleluia. Eu achava que a surpresa era a convenção do meu esposo, aleluia, Jesus. E eu não sabia que era um filho que ele ia me dar, aleluia, Jesus. E quando Jesus me deu ele, igreja, até o nome de Jesus me revelou. Aleluia. Eu queria uma meninazinha para fazer um casal, que eu já tenho um menino. Eu dizia, vai ser uma menina agora. Aleluia, Jesus. Mas antes de eu fazer a ultrassom, o Senhor me deu uma revelação que ia ser um menino. E na revelação ele dizia, e coloca o nome de Noah. Aleluia, Jesus. E eu, Noah? E eu tenho esse nome na Bíblia, Noah. Aí eu fui pesquisar, né, nome de Noah, que significa Noé. Aleluia. E eu não estava acreditando não que era um menino não. Eu ainda estava teimando. Eu disse, vai ser uma menina, vai ser uma menina. Quando eu fui bater a primeira ultrassom, o médico disse assim, a senhora quer o quê? Eu disse, eu quero uma menina. Aí ele, não, é um menino, está aqui. Aí eu fiquei tão triste, aleluia, Jesus, porque eu queria uma menina. Aí eu disse, não estou acreditando não, Jesus, que vai ser um menino mesmo, aleluia, Jesus. Fiz outra ultrassom, uma morfológica. Era um menino, aleluia, Jesus. Eu disse, Senhor, tá bom, eu aceito, aleluia. Pois vai se chamar Noah Samuel, aleluia, Jesus. E é uma bênção para a glória de Deus, aleluia, Jesus. Igreja, quando o Senhor ele fala, ele cumpre. Agora, quando o homem fala, você pode morrer esperando que nada acontece. Aleluia, Jesus. Mas para receber da parte do Senhor, aleluia, Jesus, você tem que fazer um esforço para Ele, aleluia. Para receber das mãos do Senhor, aleluia, você tem que romper a multidão. Você tem que romper o teu eu, aleluia, Jesus. Você tem que fazer sacrifício, aleluia, Jesus. Você tem que crer e confiar. Aleluia. Se você não crê e não confiar, nada acontece. Aleluia, Jesus. E é porque no começo da minha convenção, aleluia, Jesus, eu dizia, eu nunca vou ser crente. Para ser crente andar em governo, aleluia, Jesus. Não, vaidoso do jeito que eu sou, não quero não. Deixar minhas festas, deixar minhas coisas, deixo nada. Mas quando Jesus me pegou,
Aleluia, Jesus. Jesus disse: tu vai andar do jeito que eu quero. Aleluia, Jesus. Não é do jeito que tu quer, não. Aleluia. E quando eu confessei o nome do Senhor, aleluia, no meu pensamento eu dizia assim: eu vou ser aquelas crentes bem chique, toda no salto, aleluia, toda com aquelas bolsas chique, toda na maquiagem, toda importante. Aleluia, Jesus. E Jesus vai pensando que é assim. Para me servir tem que ter renúncia. Para me servir, aleluia, tem que renunciar, aleluia, Jesus. Para andar nos meus caminhos tem que mudar, aleluia, Jesus. Não é do jeito que você quer, não, aleluia, Jesus. Mas andar igual velho, eu não vou andar, não, Jesus. Eu vou andar com umas roupinhas mais adequadas, mais da moda, aleluia, Jesus. Porque os crentes hoje, né, é assim, é o crente da moda, aleluia. É um desfile dentro da igreja para competir com a roupa mais chique e mais bonita. Aleluia, Jesus. E a minha sogra tinha me dado uma roupa no começo da minha conversão. Uma saia depois do joelho e uma blusinha que nem essa. Eu joguei lá dentro do guarda-roupa. Eu disse: lá, vou usar isso. Andar igual velha, né? Eu tão nova, tão bonita. Quero não, Jesus. Quero nada. E eu ia para o ensinamento, igreja, para descer as águas. Aleluia, Jesus. E eu vestia, eu usava as roupas que eu tinha, né? Short curto, camisetinha. Porque o pastor ele dizia assim, ó: irmã Cristiane, não se preocupe. Quem vai libertar é o Espírito Santo. Não adianta eu mandar a irmã botar uma saia lá nos pés, varrer no chão, e a irmã querer usar roupinha curta. E eu: pois se o pastor está dizendo, tá certo. Pois lá se vai eu. Coloquei um shortzinho bem curtinho, dava um palmo, e uma camisetinha que eu gostava muito da oncinha, para ir para o ensinamento. E quando eu fiquei de frente para o espelho, igreja, aleluia, eu não sei porque o Senhor está mandando eu falar isso, aleluia, porque eu não ia nem contar essa parte do meu testemunho, aleluia, Jesus. E ali na frente do espelho eu estava, vesti o short, vesti a camiseta. Quando eu olhei, eu vi as minhas pernas bem fininhas, na frente de um palito de fosco. E eu disse: não, eu tenho as pernas grossas, tá errado. Que coisa feia é essa? E ali é uma voz dentro do quarto bradou, aleluia, dizendo: a partir de hoje eu não te quero com esse tipo de veste, aleluia, Jesus. Tu vai se vestir do jeito que eu quero. Vai lá no teu guarda-roupa e pega a roupa que tu ganhou, aleluia, Jesus. E eu comecei a obedecer aquela voz. Fui no guarda-roupa, peguei a roupa e vesti, aleluia. Quando eu fui para frente do espelho, aleluia, aquela voz disse: a partir de hoje é assim que tu vai andar. É com essas vestes que tu vai vestir, aleluia, Jesus. E ali, igreja, quando eu olhei para o espelho, aleluia, eu fiquei olhando. Eu disse: eu estou igual uma véia. Estou gostando dessa roupa, não. E ali Satanás falou do outro lado do meu ouvido: tu tá igual uma velha mesmo, tu tá horrível, tu tá feia, aleluia, Jesus. Tira essa roupa, veste a tua outra roupa que tu tava. E ali eu ia tirar a roupa, quando o Espírito Santo falou comigo: tu vai andar desse jeito aqui, pega tudo que tu tem e se desfaz. E eu vou dar minhas roupas, só roupa de marca, roupa cara? Não vou dar, não. Vou nada, não vou me desfazer. E a voz falando: pega tudo que tu tem e se desfaz. E ali eu comecei a pegar aquelas roupas e colocar dentro de uma sacola. Eu morava em Fortaleza, aleluia, Jesus. E tinha um macacão que eu gostava muito, aleluia. Esse aqui eu não vou dar, não. Porque tem crente que tem 2 guarda-roupa: o de ir para a igreja e o de passear na rua. Aleluia, Jesus. E eu dizendo: esse aqui vai ficar. E Jesus: esse aí vai dentro da sacola. Aleluia. Peguei tudo, fiquei sem nenhuma roupa, igreja, só com a roupa do corpo. E eu disse: Jesus, eu vou ficar só com uma. Quer dizer que eu vou lavar e vou vestir só essa? E Jesus falou para mim: não te preocupa, porque eu vou preparar veste para ti. Aleluia, Jesus.
E eu estava na prova, igreja, aleluia. Já tinha largado o tráfico, aleluia, Jesus. Já não tinha mais a vida que eu tinha de dinheiro, aleluia. Vida fácil, aleluia, Jesus. Estava sendo provado na mão do oleiro, aleluia. E era lavando e vestindo, lavando e vestindo. Até que uma irmã de outro ministério, aleluia, me viu e disse: irmã Cristiane, vem cá. Eu disse: oi. Ela: mulher, vai ter uma feirinha em frente à tua sogra. E eu: pia, feirinha, então nem dinheiro. A mulher vem falar de feirinha, Jesus. Mulher, roupa bem baratinha, a coisa mais linda. E tem uns vestidos lá que já é a tua cara. Aí eu só comigo, dou por vídeo esses vestidos, viu? Aí eu vou estar certo, para amanhã eu vou. Aí eu disse: Jesus, o Senhor disse que ia preparar a veste para mim. Eu não tenho nem 5 centavos. Eu não tenho nem R$1. Como é que eu vou comprar as roupas das irmãs? E Jesus preparou. Aleluia, Jesus. Chegou o dinheiro até mim. Aleluia. Eu fui para a feirinha. Cheguei na feirinha, tinha lá. Era na faixa de uns 5 vestidos. Tudo de manguinha, depois do joelho, bem vestido. A cor mais era bonito os vestidos. Ela disse: irmã Cristiane, os teus esses aqui, ó. Aí eu: mulher, contei esses vestidos. Aí ela: mulher, pra tu vai sair a R$1. Desse jeito. Aleluia, Jesus. Aí eu disse: mulher, que roupa barata é essa? R$1. R$1 pra ti vai ser R$1. Aleluia. Aí eu disse: pois tá certo, é R$1. Eu vou querer tudo então. Porque só tem essa roupa que eu tô vestida. É lavando e vestindo. Aí eu peguei esses vestidos, levei pra casa, lavei e fiquei usando. Jesus disse que ia preparar, Ele preparou, aleluia. E era vestido novo, na etiqueta, aleluia, Jesus. Não era vestido usado não, era novo, e de marca ainda mais. Marca cara da Colmeia, aleluia, Jesus. Tinha uns da Gata Gaiato, aleluia, Jesus. Se nem existe essa marca mais, a Colmeia eu sei que existe, aleluia, Jesus. E era roupa boa, bonita, aleluia. Eu disse: Jesus, mas tu é fiel. Me deu roupa boa, roupa nova, roupa de marca, aleluia. E eu comprei a R$1 cada vestido, aleluia, Jesus. E eu me desfiz de tudo que eu tinha, aleluia. Porque para andar com Jesus, igreja, tem que ter transformação. Se Jesus entrou na minha vida, aleluia, a minha vida tem que mudar. Se eu traficava com Jesus, eu não trafico mais. Se eu roubava com Jesus, eu não roubo mais. Se eu, aleluia, Jesus, se me prostituía com Jesus, não me prostituo mais. Se eu mentia com Jesus, não minto mais, aleluia, Jesus. Porque hoje o que tem de crente mentiroso não é brincadeira. O que tem de crente mentindo não é brincadeira, igreja, aleluia, Jesus. O evangelho que nós estamos vivendo hoje, do século 21, você tem que ter muito discernimento do Espírito Santo para não ser enganada, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então, aleluia, Jesus, nessa noite, aleluia, Jesus disse para Jairo: creia somente, aleluia, Jesus. Creia na minha palavra, Jairo. Creia no que eu estou te dizendo, porque vai ter vida na tua casa. Na tua casa vai ter mudança, aleluia. Na tua casa vai ter alegria, aleluia, Jesus. Na tua casa o choro vai cessar, aleluia. E quando Jesus chega na casa de Jairo, aleluia, todo mundo está chorando. Quando Jesus chega, ele diz: Jairo, coloca todo mundo para fora. Só vai entrar comigo Tiago, Pedro e João, o pai e a mãe da menina. O resto pode sair. Pode todo mundo lá para fora. Aleluia, Jesus. Igreja, tem milagre na tua vida que é só você e Jesus. Vai ter milagre na tua vida, aleluia, que só precisa de você, aleluia, e o da tua casa, aleluia, Jesus. Tem gente, aleluia, que está na tua vida, aleluia, Jesus, que Jesus quer que não esteja, aleluia. Tem gente andando dentro da tua casa que não é para andar, aleluia, Jesus. Peça discernimento ao Senhor, direção ao Senhor, aleluia, Jesus. E quando Jesus, aleluia, vai até a menina já está morta. Jesus olha para a menina e diz: menina, levanta, aleluia, Jesus.
E a menina levanta com vida, aleluia, Jesus. A menina levanta com vida, aleluia. A menina olha para Jesus, olha para o pai, olha para a mãe, aleluia. Aquele pai, ele chora de alegria. Ei, Jesus está dizendo, aleluia, começa a entrar no teu quarto e fechar a porta. Começa a orar, aleluia, Jesus, que tu vais chorar, mas é um choro de alegria, aleluia, Jesus. Tu vai testemunhar dos meus milagres, tu vai testemunhar da minha grandeza, tu vai testemunhar do que eu vou fazer na tua casa, aleluia, Jesus. Mas creia somente, confie somente, aleluia, Jesus. Obedeça a palavra do Senhor, obedeça a voz do Espírito Santo, aleluia, Jesus. Que nessa noite, aleluia, a igreja venha confiar mais no Senhor, que a igreja venha obedecer a voz do Senhor, que a igreja venha fazer a diferença nesta terra, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Nessa noite eu quero agradecer a minha oportunidade, aleluia, Jesus. Quero agradecer ao Senhor, aleluia, por estar aqui, aleluia, contando das suas grandezas, contando o que Ele fez na minha vida, aleluia, Jesus. Porque se eu for contar a igreja que o Senhor fez, eu vou passar a noite todinha, aleluia, Jesus. Então eu quero essa minha oportunidade, com as palmas, louve e exalte o nome santo do Senhor nessa noite, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que maravilha que o Senhor faz, né? Assim nós temos que confiar que Ele faz na nossa família também, aleluia. Porque nós servimos ao mesmo Deus, de ontem, de hoje e para sempre. Ele não muda, né? E aqui eu quero dar a oportunidade ao nosso pastor para ele orar, dar as bênçãos, né? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e agradecer a todos, né? Oh, glória. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Conhecer Jesus, ouvir a sua voz e só ouvir, se submeter, né, irmãos? Jesus disse: nós somos como uma luz, um candeeiro, né? E não se coloque essa luz debaixo de uma cama, mas no velador, para que ilumine toda a casa. A nossa salvação, irmão, ela é progressiva. A cada dia temos que melhorar, temos que lutar, questionar, para sermos santos do Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor e entendê-la, se submetê-la. Muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor e a voz contrária brada, e nós seguimos a voz contrária, porque muitas vezes nos satisfaz, nos faz ficar bem, é aquilo que nós queremos. Mas olha agora para você e para Jesus, aquele que na verdade disse: não temeis o homem que mata o corpo e nada pode fazer com a alma. Teme aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Devemos temer a Deus, irmãos. Aleluia. Que Deus abençoe a nossa irmã Antônia. Já agradeceu a presença de cada irmão. Que Deus abençoe maravilhosamente. Também agradeço a sua presença neste lugar. Querido Deus e Pai, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta hora tão excelente, que estamos diante de Ti, que estamos, Senhor, na Tua presença, pois na Tua presença há fartura de alegria. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoando de maneira maravilhosa. Enche da Tua graça, que as nossas vidas não sejam a mesma, mas que haja mudança, haja transformação, que sejamos transformados pelo Teu poder. Pai Santo e Justo, choramos pelo Teu rebanho nesta cidade, em todo o campo de Pentecoste. Visita Teu povo, trabalha em cada coração, que a Tua palavra venha fazer, Senhor, guarida em cada coração. Te suplicamos pelas almas, Senhor, salva as almas, tem misericórdia.
Nos usa, Senhor, como instrumento teu para poder propagar este santo evangelho. Deus amado, te oramos por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão com as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós da paz, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, foi informado para vocês não pegar o trem agora. Deixa o trem passar, tem um lanche para tomarmos.